Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você continua acompanhando conosco aqui, meu caro ouvinte, o estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, suas elucidações, suas reflexões, a experiência de quem é exemplo de vida para todos nós, guia da humanidade, ministro celestial que corporificou-se, veio entre nós para apontar o caminho da libertação de todo o mal, apontando a luz que vai crescendo dentro de nós, meu caro ouvinte, quando nós nos dispomos ao trabalho do bem. Então, permanecer no Evangelho é refletir sobre os ensinamentos do Cristo. E nós, aqui na Rádio Rio de Janeiro, você já sabe, estamos acompanhando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Pecado sem Perdão. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas o pecado contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 12, versículos 31 e 32. Será mesmo, meu caro ouvinte, que existe pecado sem perdão? E o que seria o Espírito Santo? O Espiritismo vem nos dar grande ênfase sobre a libertação do mal, substituindo essas palavras conhecidas do homem por erro consciente, substituindo o conjunto de uma pleiade de espíritos superiores sob a égide do Cristo, sob o nome de Espírito Santo. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, sob o título Bem-aventurados os que têm puro coração, o subitem Pecado por pensamentos, adultério. O item 5. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. E Allan Kardec vem elucidar. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então já estamos vendo aqui claramente
que a designação pecado não abrange somente os atos dos erros humanos, mas também as predisposições, o que vai no nosso íntimo, no nosso pensamento. É nesse sentido que a acepção da palavra adultério não deve ser empregada absolutamente, mas com essa abrangência de erro consciente, aquele erro que nós calculamos ao realizarmos, aquele que é o resultado das nossas más tendências, daquilo que nós já reconhecemos em nós, que precisa ser modificado. É esse comprometimento que nós vamos chamar aqui de responsabilidade perante o próprio livre-arbítrio, com o qual nós nos daremos conta com consequências perante a justiça divina, que é todo misericórdia, que é toda abrangência na recuperação de todos nós que erramos. Portanto, não há uma condenação eterna. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Então, Allan Kardec, para abordar pedagogicamente o assunto, está iniciando a explicação com uma pergunta: será que se nós permanecermos com um pensamento mau, e mesmo que não tenha efeito na produção de atos físicos, estabelecerá de alguma forma uma consequência, um sofrimento para nós que o sustentamos? E ele continua: cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Então, nós emitimos o mau pensamento, ou o acolhemos, ou é o resultado da nossa personalidade adquirida, do conjunto dos nossos hábitos, da cultura que estabelecemos, dos nossos princípios. Na medida em que vamos reconhecendo o estado vibratório da saúde mental, que esta forma de pensar estabelece em nós um conjunto de condições que nos desestabiliza, que nos tira o equilíbrio das emoções, que nos afasta do bem, nós vamos ter então, diante de si mesmo, esse reconhecimento. E é aí que surge esse desejo de nos depurarmos. Então é indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Então não ceder, não se permitir, porque todos nós vamos sentir as consequências do mau uso do livre-arbítrio dos nossos hábitos. A questão é, meu caro ouvinte, o que nós vamos fazer com o que estamos sentindo? O que estamos sentindo é o que vai estabelecer a escolha de dar curso em ações a esse sentimento ou não. É aí que nós treinamos e estabelecemos o recurso de negação de si mesmo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Eis a libertação do mal em nós mesmos. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato. E se não leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo, ou seja, de oportunidade. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele,
há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Em um o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, eis a doutrina espírita, meu caro ouvinte, deixando bem claro para todos nós que o mecanismo é do esforço para gerar a aquisição da evolução espiritual, o amadurecimento do espírito no campo do bem, reconhecendo esses pensamentos que não nos pertencem ou que nos pertençam. Não é o mais importante saber se pertence ou não pertence a nós, mas o que ele está provocando, o que ele está gerando dentro de nós mesmos. E aí vem esse trabalho de não nos permitirmos aos atos dos pensamentos que nós já reconhecermos e não representam valores legítimos do bem. Das palavras acima transcritas, continua Pedro de Camargo, outrora dirigidas por Jesus aos fariseus, concluímos que existem duas categorias de pecados. Uma que faz jus a perdão, outra que não o faz. Vejamos como distingui-las. Primeiramente, que é pecado? Pecado é toda infração à lei de Deus. Essa lei é perfeita, é integral, abrange a verdade em sua plenitude, a suprema razão, a infinita justiça. Uma justiça, meu caro ouvinte, que está acima da justiça humana. O homem, ser relativo, não é passível de culpa pelas infrações da lei, senão daquela parte que conhece. Sua responsabilidade é medida pela extensão exata do saber adquirido. A quem muito tem sido dado, muito será pedido ou cobrado. Então existe a ignorância e existe o conhecimento. Eis a diferença para se classificar a gravidade de nos permitirmos as atitudes, ao uso do livre-arbítrio, em função do pensamento que nutrimos, para então nos encontrarmos, ferindo ou não a consciência. Vamos continuar abordando o pecado sem perdão já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor você já sabe que é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo Pecado sem Perdão. E estabelecida a diretriz apontada por Jesus acerca das condições daquele que pode ser perdoado na sua consciência em função da ignorância ou que cava a própria condição da sua infelicidade agindo conscientemente no erro, em que Pedro de Camargo estabeleceu a distinção, dizendo que todo pecado cometido na ignorância da lei será, portanto, perdoado ao homem, por desconhecimento, por não ter conhecimento de causa, e mesmo tendo as consequências, não vai ferir a consciência, porque desconhecia. Toda falta, porém, praticada com conhecimento de causa, constitui pecado sem perdão.
Então, pedagogicamente, Pedro de Camargo está trazendo esse título para mostrar a extensão da gravidade, quando Allan Kardec também, na Pureza do Coração, trouxe a relevância da sustentação do mau pensamento reverberado em atos, e que todo pensamento que não condiz com o bem, com a justiça divina, com as leis de Deus escritas na nossa consciência, estabelecerão consequências necessárias de retificação, causando então a própria dor. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1, sob o título Dos Espíritos, o subtítulo Progressão dos Espíritos. A pergunta número 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos superiores responderam: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. E a pergunta 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. E continua Pedro de Camargo: estará então o pecador irremediavelmente perdido, consoante o dogma das penas eternas? De modo algum. Pecado que não tem perdão é pecado que deve ser reparado. É dívida contraída cujo pagamento será exigido. Então é nesse sentido metafórico que o título do capítulo se estabelece, como algo que deve ser restabelecido. Está visto que, uma vez pago o derradeiro ceitil, o devedor ficará isento de ônus. Por que classifica Jesus tal pecado como praticado contra o Espírito Santo? Perguntou Pedro de Camargo. Ele mesmo vai responder: porque importa em atos reprovados pela consciência. Então aqui está a representatividade da simbologia, da figura, do termo Espírito Santo. A consciência. A consciência, meu caro ouvinte, é santa. Estão lá escritas as leis de Deus. Não nos referimos à consciência da acepção psicológica, porém no seu sentido moral, esse testemunho íntimo ou julgamento sobre nossas próprias ações e pensamentos, por mais secretos que sejam. Através dessa faculdade de nossa alma é que se refletem os raios da soberana justiça. A lei manifesta-se ali palpitante e viva, dilatando os horizontes de nossa liberdade espiritual, ao mesmo tempo aumentando nossa responsabilidade. Então é assim que, quando realizamos o mal, ou seja, quando nos omitimos ou nos isentamos do bem, estamos causando primeiramente mal para nós mesmos. Aos Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Aqui Pedro de Camargo tirou uma frase do Espírito de Verdade da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Compete agir sobre as consciências, despertando-as para o conhecimento da verdadeira vida. E a verdadeira vida, meu caro ouvinte, é a vida de espírito. Mesmo na condição de encarnados, a nossa vida verdadeira é a mental. Toda vez, pois, que o homem recalcitra contra a influência dos mensageiros celestes, peca contra o Espírito Santo, visto como peca contra a luz de sua própria consciência. Então esse conjunto, essa plede de espíritos superiores, que vem através da doutrina espírita nos convidar à libertação do mal, à superação de si mesmo,
ao encontro consigo mesmo, ao desenvolvimento do amor, da luz e da conquista da paz legítima dentro de cada um de nós, e ouvindo a própria consciência. Quando nós não os ouvimos, estamos contra a esse conjunto. Semelhante culpa não tem perdão, mais uma vez aqui figurado, ou seja, exige reparação, quer neste mundo, quer no vindouro, ou seja, tanto no plano dos encarnados, quanto no plano dos desencarnados, na verdadeira pátria da vida, a pátria espiritual. Criamos, por conseguinte, em nós mesmos, nosso céu ou nosso Hades, ou seja, o inferno. Gravamos em nosso astral, em caracteres indeléveis, toda a história de nossa vida através das múltiplas existências transcorridas, aqui ou além. Então é assim, meu caro ouvinte, nós somos o resultado de todas as personalidades reencarnatórias que já tivemos ensejo de concretizar da união de nós, espíritos, com a matéria mais densa, em toda a parte do globo terrestre, quiçá de outros orbes. E aqui nos encontramos, na melhor versão da nossa vida de espírito, na nova personalidade, com toda a experiência, com todo o recurso comparativo para fazer escolhas melhores. Nossa responsabilidade é rigorosa e escrupulosamente aquilatada pela lei, segundo o nosso grau de adiantamento intelectual e moral. A lei é uma força viva que se identifica conosco e vai acompanhando o surto de evolução que ela mesma imprime em nosso espírito. É insofismável em seus juízos, ou seja, não temos como nos enganar diante dele mesmo. É inalienável em suas consequências, ou seja, todos nós teremos as consequências necessárias no processo pedagógico educativo do espírito para nos retificarmos perante si mesmo, perante as leis perfeitas de Deus, porque nós somos a sua imagem e semelhança em espírito, e Deus colocou em cada um de nós essa essência, meu caro ouvinte. E na consciência moral, para ser consultada, as suas leis, onde nós podemos desenvolver a intelectualidade, o uso da razão, desenvolver o sentimento da alma, para que numa equação perfeita nós possamos nos qualificar no bom uso do livre-arbítrio, para encontrarmos a libertação de todo apego, de todas as necessidades dos excessos, vícios, ilusões e anestesias dessa consciência, para viver um estado cada vez mais amplo na verdadeira felicidade do bem que pode nos proporcionar. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículos 29 a 34.
para os nossos corações, meu caro ouvinte, porque esse é o mestre do qual precisamos seguir. Essa é a luz do mundo com quem podemos contar para sempre, para nos purificar, para nos fortalecer no bem e nos oferecer todos os recursos favoráveis e educativos para vivermos o bem-estar da saúde integral de espírito em nossas vidas, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.